Olá, pessoas! Estamos aí na nossa reta final do conteúdo teórico do curso de resgate APH na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Estamos aí ansiosos em encontrá-los no dia 14 de março, às 8 horas, lá no Resort Zagaia. Olha que novidade boa, já avisamos aí para vocês que será nesse local. Nós conseguimos uma parceria, então assim, prepara para as fotos. Realmente nós estamos preparando tudo do melhor para que você realmente consiga absorver o seu conteúdo, o seu conhecimento e que você tenha uma certificação também que vale a pena para o seu investimento. Pessoas, vou passar para vocês um assunto falando de extricação de vítimas. Nós já nas orientações falávamos e falamos, né, que nós não faremos resgate veicular, mas algumas pessoas, alguns colegas perguntaram sobre o uso do CAD. Então quero trazer para vocês, bem sucinto aqui, sobre esse equipamento, que ele deixa de estar em uso, porém, né, é uma adaptação ainda, não acharam nem o equipamento que a gente poderia estar tirando a vítima ali. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora com você, cursista aqui, resgatista. CAD, um dispositivo de extricação de Kendrick. Foi criado por Rick Kendrick em 1978, ele foi inventor do Kendrick Extrication Device. Extricação é retirar uma vítima de um local em que está presa ou não consegue sair usando suas próprias capacidades. Então vocês tiveram a aula de ERMC, restrição do movimento da coluna, um guideline alemão, Marshall, protocolo Nexus, né, o guideline sul-africano, que a gente explica, né, que houve estudos vamos dizer assim, do não uso mais do CAD pelo guideline sul-africano. Mas com a dúvida, ainda no Brasil, o Corpo de Bombeiros SAMU está usando, porque ainda é uma adaptação, uma realidade do nosso país. Então, trouxe aqui um pouquinho dessa parte teórica para você entender sobre esse equipamento. Então, trata-se do equipamento tipo de veste ou colete que vai na parte posterior rígida, que fica em contato com a cabeça, pescoço e a coluna até a cinta pélvica. A parte anterior consiste em duas abas que envolvem a coluna em sua posição final e a pelve do paciente, que são presas com uma ou mais tirantes ou três tirantes de diferentes cores conforme o fabricante. Então o CAD foi idealizado e criado para extricação de vítimas de veículos automotores, nos casos que não há possível estabilizar seguramente o paciente em prancha longa, devido à sua posição dentro do veículo, e o objetivo é estabilizar a coluna vertebral antes de proceder à imobilização completa em prancha rígida aí. Então, pessoas, o CAD, como foi enviado já lá no protocolo RMC, ele vem com evidência científica, um estudo sul-africano, que ele não tem eficácia. Porém, ainda, como eu disse no início do vídeo, há muita gente usando ainda porque não conseguiu substituir o equipamento, então, de uma forma de extração mais rápida da vítima ali. Então, voltando aqui ao slide, né, então, deve ser usado em vítimas conscientes e estáveis, sem risco imediato de morte ou complicação, em cenas seguras, que também não ofereça risco à equipe de socorrista e somente quando o tempo não for a principal preocupação. Não se recomenda o uso de CAD em pacientes inconscientes ou instáveis, devido à duração necessária da sua correta colocação. Então, vale salientar que demora. E para esse paciente, podemos utilizar técnica de extricação rápida, como a chave de Haltech, que vocês vão aprender aí no curso ou rever. A vantagem de usá-las está na rapidez da aplicação, estou falando da chave de Haltech, e no fato de não demandar muito equipamento. Então, porém, não oferece uma estabilidade e proteção quanto ao CAD, tá bom, gente? Então tem essas possibilidades aí. Técnica de colocação do CAD. Então, a realização da técnica exige 2 a 3 socorristas, o ideal 3,
Feitas a avaliação e a sinalização da cena, a vítima deve ser abordada juntamente com a estabilização manual da cabeça, mantendo-se na posição neutra, alinhada à coluna cervical. Um segundo socorrista ou 02 deve então colocar o colar cervical no tamanho adequado, proceder com a avaliação XABCDE, que é o exame primário que vocês já viram na aula. A vítima deve ser movimentada em bloco para frente, liberando espaço entre ela e o banco, para a passagem, então, do equipamento CAD. Esse dispositivo, então, ele alinhava a coluna, as abas debaixo das axilas, os tirantes longos na virilha e devem ser soltos, por enquanto, e posicionados por cima do colete, para facilitar depois a sua fixação final na retirada, extração, extricação do paciente. Então, os tirantes devem ser bem presos, ajustados na ordem correta, por isso são as cores diferentes, com o objetivo de envolver a vítima de forma uniforme. O primeiro a ser preso é o tirante central abdominal, depois o inferior quadril e depois o superior tórax. Tem um porquê por conta do músculo respiratório, tá? Às vezes a pessoa tá com dificuldade respiratória, se você aperta, você aperta sempre por último a região tórax, que vai pegar ali próximo ali do diafragma. Então, em todos os pacientes, os tirantes longo virilha devem então ser passados por baixo dos joelhos e por fora de dentro, posicionados em linha reta com a prega glútea, acoplados e bem ajustados. É claro que precisa de prática, a gente tem os equipamentos, porém no curso de vocês não teremos resgate veicular e, como houve pergunta, a gente está explicando aqui e é por isso que eu estou aqui trazendo essa especificidade desse equipamento com você. Então, por último, a imobilização completa da cabeça. É importante observar que há espaço, que se há espaço preenchido entre a cabeça e a coluna, ele vai dificultar o alinhamento correto. E isso pode ocorrer. Pode-se colocar um acolchoado entre a cabeça, entre o CAD ali, ok? As abas superiores, e é isso, dá para fazer isso também. Então, para proceder à imobilização completa da cabeça, você deve prender os tirantes, depois a lateral das abas, como vocês estão vendo na foto aí, até a altura da mandíbula. A gente faz um cruzamento em X, tá bom, gente? E o próximo passo é retirar a vítima do veículo. Então o socorrista deve segurar e tracionar a prancha contra o banco, como vocês estão vendo aí na foto, impedindo que ela se movimente, e ou caia durante a movimentação do paciente. Então vai girar esse paciente, então o CAD ele tem essas 4 alças, e paralelamente uma com as outras, 2 na altura da cabeça superior e 2 na altura do quadril, que são as partes pesadas do corpo. Então essas abas que a gente pega ali para fazer o resgate, como vocês estão vendo na foto, elas são necessárias para girar o CAD junto com o paciente, retirá-lo do veículo em prancha longa. Então, muitas vezes, se o paciente tem uma fratura aqui, gente, em membro inferior, direito, esquerdo, tem que mobilizar ali antes. Então, essa é a grande dificuldade do CAD. Tem que afastar o banco, muitas vezes, para liberar essa perna fraturada e por aí vai. Então, à medida que gira a vítima, as pernas devem ser soltas da parte inferior do painel do veículo, ó, percebo, e elevadas para o assento, impedindo que fiquem presas e sejam tracionadas, né? Aí a pessoa é sentada na prancha longa e aí deve-se soltar os tirantes da virilha antes de baixar a vítima. Por quê? Senão ele vai causar uma pressão aqui nos vasos sanguíneos periféricos, principalmente aqui da artéria femoral. Então isso pode ser causador ali também no paciente. Então os socorristas fazem esse movimento de forma sincronizado para posicionar a vítima em prancha e depois afrouxa ali o tirante do tórax e vai passar ali depois o aranha, tá? Apesar, né, de tudo, né, com a vítima posicionada na prancha, o CAD não pode ser removido. Então chegou lá numa imobilização completa, com tirantes do tórax, quadril, membro inferior, imobilização da cabeça, com head block tirantes. Ser feito tudo isso, a gente vai remover isso lá na unidade de saúde, beleza? Apesar da função do CAD ser de extricação de vítimas no interior do veículo, ao longo do tempo percebeu-se que o mesmo seria útil para outras técnicas,
como imobilização do quadril e também de fêmur, que a gente fala de CAD invertido. E para imobilização de crianças, na ausência de prancha infantil. Porém, ele tem essas peculiaridades de caso a caso aqui, no sentido, né, pessoas, de nós conhecermos equipamentos. Eu vou tentar levar um CAD para vocês conhecerem, um ou dois, e talvez a gente faz aí uma imobilização de fratura de fêmur invertida para vocês visualizarem. E é muito bacana aí, tá bom? Então o objetivo dessa aula foi trazer para você sobre o equipamento CAD, criado em 1978, muito difundido no mundo todo. Em 2018 para 2020 houve um estudo sul-africano trazendo a não, vamos dizer assim, competência desse aparelho, ou seja, que movimenta realmente a coluna, por isso que tem o RMC. Tem estudo científico, mas, como se diz, né, a gente tem os guidelines que vêm, né, dos Estados Unidos dentro de uma outra realidade, com equipamentos, com marcas, e aqui no Brasil ainda nós temos essa adaptabilidade, né, que eu vou falar um pouquinho depois lá com vocês sobre a retirada de capacete, tá bom, gente? Muito obrigado por essa aula e bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!